Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, vamos continuar com o nosso mês do terror? Hoje eu vou contar para vocês um conto desse Mestres do Mistério. Desse livro, são crimes quase perfeitos em salas trancadas. Na verdade, não é bem um terror, mas eu acredito que seria um terror para uma pessoa que tem, por exemplo, claustrofobia, né? Por isso eu tô incluindo aqui nesse mês, né? Eu tô adorando esse livro, eu tô conhecendo, esse que eu vou contar para vocês é de um autor que eu não conhecia, tá? Primeira coisa que eu li dele, o Jacques Futrelle. Adorei, adorei, que conto, gente. Aguardem aí, já já. Bom, gente, esse autor, como eu estava falando para vocês, ele é um autor americano, tá? Que viveu entre 1875 e 1912. E nos livros dele, a gente conhece o professor Van Dusen, que é o personagem principal aqui desse conto. E ele é também conhecido como a máquina pensante, porque é um cara que ele se desafia a si próprio, pensando, né, para resolver problemas, digamos assim, problemas de lógica. Olha que coisa bacana. Bom, o título é O Problema da Cela 13. Foi escrito em 1905, publicado em 1905, tá? Por Jacques Futrelle, como eu disse. Não sei se eu estou pronunciando corretamente, tá bom? Bom, a história é o seguinte. Esse senhor Augustus Van Dusen, que as pessoas dizem que é a máquina pensante, né? O cara é um gênio. E ele é PhD em tudo que você possa imaginar. Ele está sempre estudando física, química, literatura, história, tudo. Então, o cara é muito inteligente. E os amigos dele propuseram para ele um desafio em que ele se trancasse, fosse trancado, né, naturalmente, numa cela dentro do presídio de segurança máxima daquela época, e que ele teria uma semana para sair de lá, tá? Olha só. E ele fica meio assim, ele fala, tá, mas deixa eu fazer umas conjecturas. Não, tem que ser agora. Hoje, você escolhe aí a roupa que você vai e é isso. Aí ele pensa um pouco, ele fala, tá bom, eu aceito o desafio. Imagine só, gente. Aí ele falou que, ele, claro, colocou uma roupa normal, uma camisa, uma calça, né, um sapato. Ele pediu 3 coisas antes de ser trancado na tal cela. Olha só as ideias dele. Ele pediu uma nota de $5, 2 notas de $10. Ele pediu um pouco de pó de cola, eu acho que é isso. Peraí, acho que é isso. E pediu também que os sapatos dele fossem engraxados. Umas coisas um tanto estranhas, né? Quer ver? Mas, enfim, ele foi, então, para essa prisão de segurança máxima, né? E eles... foi revistado antes de entrar, tô vendo aqui, né? E ele ficou lá, tá? Bom, aí o pessoal vai embora, né? Ele fala assim, olha, vocês estão todos convidados para jantar comigo daqui a uma semana, às 8h30 da noite ou 9h30 da noite na minha casa, porque eu já estarei livre, já terei fugido daqui da prisão. Aí como é que fala, o diretor da prisão não acredita, ele fala assim, mas nunca ninguém fugiu desse complexo penitenciário. Como assim? O senhor vai ficar na cela mais difícil, mais sem comunicação que eu tenho aqui. Ele falou, não, o senhor aguarde e verá, né? E assim foi. Bom, aí ele começa a observar, né, como que é o dia a dia ali no presídio.
A primeira coisa que ele vê é que na cela tá cheio de rato, tá? E ele começa a observar isso e tal, e ele começa a seguir, a ver os olhinhos dos ratinhos, por onde que eles passam. E ele descobre, logo de cara, que há um cano, um buraco, né? Um cano por onde os ratinhos entram e saem. Detalhe. Só que é um buraco pequeno, naturalmente. Ele não tem, detalhe, ele não tem nenhum instrumento com ele. Ele foi revistado, ele não tem nada. Quando os carcereiros vão levar a comida, esperam que ele coma e ele devolve, tanto o pote como a colher. Ou seja, ele não tem nada. Bom, aí, primeiro ele descobre isso, depois ele vai... Ele consegue, ele tira do sapato dele, eu tô contando já o que aconteceu, porque senão vai ficar muito longo, é um conto longo, tá? Ele tira do sapato dele, assim, da parte de trás do sapato, ele consegue tirar uma partezinha que é meio que de ferro. E com aquilo, ele começa a limar as grades da única janela. Mas devagarinho, né? Devagarinho. Bom, mas aí os guardas estão de olho, há guardas por todo lado. Os guardas percebem que ele está fazendo isso e avisam o diretor. Aí o diretor vai lá e fala assim, o senhor está pensando o quê? O senhor está tentando fugir por aqui? Essas grades são muito fortes, não sei o quê. Mas com o quê? Com o que o senhor está limando? Aí revista ele e acha isso, né? E tira dele. Bom, aí ele fica todo, o diretor fica todo, né? Já impedi ele de fugir. Depois disso, ele joga pela janelinha um pedaço da camisa dele com uns dizeres, tá? E uma nota de $5 embrulhada. E é claro que o guarda encontra, né? Quer ver? Aqui, ó. Havia um bilhete escrito: quem encontrar, por favor, entregue ao Dr. Charles Hanson. Aí eles ficam levado para o diretor, né? E o diretor fica intrigado, mas onde esse cara conseguiu caneta para escrever? Isso aqui é um pedaço da camisa dele, até aí vai. Só que antes dele guardar o pedaço de linho, ele vê algo escrito assim. Aqui para vocês, eu não sei se vai aparecer. Tá vendo? É como se fosse um código, né? Eu matei o que era. Sorry. É porque eu gosto muito de livro assim, gente. Não, mas não é tão difícil. Sabe o que é? Ele está escrito de trás para frente. Só isso. Então, logo de cara eu li que está escrito assim: esta não é a maneira que pretendo escapar. Tá ao contrário. Mas ninguém consegue decifrar. Imagina, naquela época, para eles era um negócio muito difícil, né? As pessoas não ligavam para esse tipo de coisa, né? Bom, aí o diretor guarda aquilo ali. E vai passando o tempo, os dias, e ele vai ficando cada vez mais intrigado. Ele descobre também que ele conversa sempre com os carcereiros, né? Que vão levar comida, esperam ele comer e tal. Ele descobre que há uma fiação também para a janela dele dá para o pátio interno. E ali eles têm um refletor de luz, né? Cuja fiação passa bem próxima da janela do quarto dele. Da cela dele. E conversa vai, conversa vem, ele descobre isso, tá? Bom, aí ele quer, que nem ele fala, né? No final é que ele dá a resolução, tá? Ele vai deixando o diretor cada vez mais intrigado. O que ele quer é distrair o diretor e os guardas para outras coisas. Então, por isso ele fica jogando esses papelzinhos pela janela, ele fica tentando limar as grades e tal. Olha só. E volta e meia ele joga algo, um pedaço da camisa e com aquilo, com algo escrito.
Até que o diretor vai lá e fala assim, tira sua camisa, eu vou te dar uma camisa nova. Aí troca de camisa. Bom, para surpresa do diretor, os pedaços de pano continuam a aparecer. Aí ele vai lá, mas não é possível. Onde o senhor está conseguindo isso? Essa camisa daqui do presídio é impossível ser rasgada. Ele fala, eu não tenho que explicar nada para o senhor, tá? Eu não sou presidiário, eu estou aqui cumprindo um trato que eu fiz com os meus amigos. Então, eu não tenho que explicar. No final, o senhor vai ficar sabendo. E assim vai indo, né? E você, leitor, vai ficando cada vez mais intrigado. Meu, mas como é que esse cara vai fugir daí, né? Então, para encurtar a história, ele consegue fugir. Ele consegue. Bom, eu vou contar, né? Porque senão vocês vão ficar desesperados aí, querendo saber como. Lembra que eu falei da fiação? Tá. Detalhe. Mas assim, a maneira que ele conseguiu é uma maneira... ele correu muito risco, tá? De não dar certo. Ele mesmo fala. O que ele pensa? Do punho da meia que ele estava utilizando, né? Usando a meia que ele foi... Ele tira um fio de nylon, tá? Das duas meias, junta. E ele coloca, ele ainda tinha mais um pedaço da camisa, que ele tinha guardado dentro da boca. Olha só. É uma coisa meio, né? E ali ele escreve, ele sabe que os ratos saem pelo cano e saem para fora da prisão. E conforme eles saem, onde eles saem, ele sabe que tem um parquinho de crianças, porque ele escuta as crianças brincando, jogando bola e tal. Então, o que ele faz? Ele escreve ali, se você encontrar, por favor, avise o senhor, tem um nome aqui, que é um jornalista da época, tá? Um jornalista famoso. Peraí, Hutchinson Hatch. E ali ele amarra uma nota de 5 dólares. Agora eu não me lembro se é de 10 dólares, eu acho que era isso. De 10 dólares. Para quem achar e levar aquele papel pro repórter. Bom, e ele pega um dos ratinhos, os ratos entravam e saíam, né? Pega um dos ratinhos e amarra com um cordão esse bilhete no ratinho. E o ratinho vai embora pelo cano. Claro que ele corria o risco de ninguém achar, né? Mas enfim, um menino acha. E como tem os 10 dólares, o menino fica todo feliz. Aí ele ainda coloca assim, o senhor Hutchinson, né? Hutchinson, lhe dará uma recompensa, porque ele também colocou lá um adendo que ele desse mais 10 dólares para a pessoa. Bom, o menino foi correndo e ficou todo feliz, porque ele recebeu os 10 dólares. Aí, esse repórter entra, já tá meio que combinado, né? Ele já tinha meio que falado para ele, antes de ser preso, que talvez ele fosse contatado. Bom, ele pede para esse repórter que envie... não, como é que foi? Ácido, Não, veja bem, nesse meio tempo, ele descobre que através... É isso que ele faz, através desse cano, ele consegue também falar com alguém do lado de fora. E ele pede que o Hutchinson vá encontrar esse cano. E quando ele encontra, ele faz uns barulhos lá que é ouvido por ele lá na cela. E aí ele começa a falar que ele precisa de ácido. Nisso, um cara que estava preso em 2 celas acima da dele, que havia jogado ácido numa mulher, uma coisa terrível, né? Ele fica desesperado, porque ele acha que a mulher voltou das profundezas, enfim, da morte, para falar com ele, porque sai um som estranho, entende? E 4 horas da manhã,
ele faz um escândalo na penitenciária. E é claro que o diretor vai correndo ver, acha que tem a ver com a máquina pensante, que é o cara que tá ali, né? Mas não, chega lá, o cara, ele tá deitadinho, roncando, dormindo. O som vem mais de cima. Aí ele vai lá, e o cara tá desesperado, me tira daqui, que é o fantasma dela que tá me assombrando, e não sei o que, não sei o que. Aí o diretor não sabe o que faz, fica desesperado. Enfim, ele aos poucos, isso aí foi sem querer, ele tá distraindo a atenção do cara, olha só. E aí o Han, ele teve bastante ajuda, claro. Esse repórter envia, através de um ratinho, um tubo com ácido para ele. É isso mesmo, né? Amarrado. É isso mesmo. E aí o que ele faz? Com esse ácido, ele aproveita um dia que tá uma confusão danada lá por causa desse preso que ficou doido, que volta e meia ele fala na tubulação e o cara escuta e ele acha que é a mulher que ele matou, sabe? Bem assim. Era um lugar muito sombrio, né, gente? Por isso que eu tô falando. Uma masmorra onde eles estavam. Então, escuro. Aí, com esse ácido, ele consegue jogar através da janela. É uma coisa meio, né? E esse ácido corrói o fio. E, de noite, um dia já, tipo, 7h30 da noite, falta luz. Por causa desse que ele joga e corrói o fio. E aí fica aquela polvorosa, né? Aí vamos chamar a companhia de luz, aquela confusão. Nesse meio tempo, ele já tinha conseguido limar a grade. E ele consegue fugir. Mas ninguém vê, porque tá tudo escuro. Então, assim, é uma história um pouco, né... quase impossível, digamos assim. Por isso que é uma fuga dada como impossível. Mas aí, quando a luz... Veja bem, aí chegam os caras da companhia da eletricidade para arrumar o problema da luz e tal. E aí, entram 4 pessoas, tá? De uniforme e tal. Aí ele avisa na portaria, olha, entraram 4, só podem sair 4. Porque ele vai e vê que a máquina pensante estava na cela. Mas não estava mais. Pensem aí, o que será que ele fez? Bom, aí ele vai, arrumam, né? Conseguem arrumar. Só que um dos caras que entrou da companhia elétrica é o tal repórter. E esse cara já sabe que ele fugiu. E tá escondido ali no pátio, no escuro. Aí entrega para ele um uniforme da companhia elétrica. E ele sai com esse cara, tá? Fala que vai buscar umas coisas no carro e tal. E eles deixam sair, naturalmente. Ficaram outros 2 lá mexendo. E nisso eles se destrocam e aparecem na sala do diretor. Aí o repórter se apresenta, né? Ele fala assim, e eu, senhor diretor, o senhor não tá me conhecendo? Como assim? Mas como que o senhor está aqui? O senhor está lá na cela que eu fui lá ver? Ele falou assim, o senhor olhou direito? Ele fez meio que um boneco com as roupas dele, deixou deitado na cela, inclusive com uma peruca, ele tinha um cabelão, né? Uma espécie de peruca lá que ele arranjou, que foi o cara, né, que arrumou para ele, e coloca. E é assim que ele consegue ganhar a aposta dos amigos, tá? Eu não sei se eu expliquei tudo direito aqui, mas olha, vale a leitura, gente, vale a leitura. Eu li ontem à noite. Você lê de um só fôlego, peraí, deixa eu ver quantas páginas são, só para vocês saberem. Porque assim, você quer saber o que vai acontecer. Começa na 80, não é muito longo, né, mas é um pouquinho para ser um conto. Aí você não consegue largar, ele começa na 80 e vai até a 118. Então, se fosse 120, seriam 40, né? Então, são 38 páginas, tá? E a letra não é tão, né, miúda. Dá pra ler. Ai, gente, é de tirar o fôlego, assim, sabe? Muito bom.
Espero que vocês tenham gostado da história, gente. Quem gostou, não esquece de pôr o positivo aqui para ajudar o canal, tá bom? E fica aí, mais uma dica para vocês de livro para ler nessa fase tão gostosa de outubro. Um beijo